Gente, vocês viram que semana passada foi conturbado aqui, né? Muita coisa, um paciente aqui problemático. E hoje a gente continua o nosso Se Liga baseado na série Grey's Anatomy. Se você já viu algum episódio, sabe de Meredith Grey, de Christine Young, e também tem Karev, tem o Derek. Um monte de gente faz parte dessa série. Mas hoje a gente vai continuar falando sobre alguns personagens. Cara, tá impressionante o que a gente está aprendendo aqui juntos. E você que está chegando agora e perdeu o episódio passado, fique tranquilo, você pode assistir pelo YouTube no nosso canal. Ou se você quiser, né, acompanhar ainda mais, pode até compartilhar e mandar para todos os amigos. Aqueles que gostam de Grey's Anatomy, tenho certeza que eles vão aproveitar e gostar muito. E você que está começando comigo a segunda parte de Grey's Anatomy no Se Liga, se prepare. A gente está começando. Engraçado. Esse prontuário aqui não está certo. Tem que mudar aqui. Eu vou precisar chamar... Você pode chamar a cardiologia, por favor? Porque chama a doutora a Christine Young. Eu acho que ela vai ser boa para cá. Não entendi. O paciente saiu, foi ali ao banheiro e aqui está dizendo que ele precisa de um procedimento médico, mas quem é que cuida de coração no hospital? Não é o cardiologista? Doutora Christine Young, ela é Christian, né? Ou Cristina pra gente. A gente é bem próximo aqui, né, no hospital. Cara, essa doutora, ela é uma referência, né, não? Extremamente dedicada, capaz, forte, determinada, inteligente. Ela é aquela personagem que pode vir o problema que for para a mesa de cirurgia, que ela vai fazer de tudo para conseguir resolver. Eu a vi várias vezes operando e vejo o quanto ela é dedicada, né, caprichosa no que faz, para salvar a vida de alguém. Eu tenho muita coisa para falar sobre a Cristina. Ela é, além de ser muito determinada, muito forte, mas por ela ser uma cirurgiã da área de cardiologia. Olha, imagina você precisar de um ajuste no coração. Quem é que faz? É tão delicado, não é? É um músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro, gera vida, promove a vida. E às vezes a gente vê pessoas e conhece pessoas que têm problemas de hipertensão, têm problemas de coração, tem sopro, precisa fazer uma ponte safena, precisa fazer um ajuste, enfim. Tem tantos problemas que acontecem nos corações por aí. E quando é o nosso coração que precisa de ajuste, mas não de um médico. Mas o nosso coração precisa de uma dose de adrenalina, de ânimo, de vida. Ou quando o nosso coração precisa acalmar. E aí vem a paz do céu que excede todo entendimento. Quem é que cuida desse nosso coração? Quem é que cuida do seu coração? Às vezes a gente deixa as situações da vida cuidarem do nosso coração. A gente deixa aquilo que tira o nosso sono no travesseiro. As preocupações, as crises no trabalho, a crise no casamento. E a gente deixa isso cuidar do nosso coração. Mas essa é a pior escolha que a gente faz. Deus, ele cuida do nosso coração de uma maneira ímpar, única, que não tem igual. Ele consegue penetrar, ele consegue tranquilizar o nosso interior. E você já precisou chamar um cardiologista? Você já parou e pensou assim, bom, meu interior não está da maneira que deveria estar. Eu vou chamar um especialista. Chame Deus, porque Ele é especialista em transformar a nossa vida. Agora, tem uma outra questão da doutora Cristina. Ela era tão determinada na vida profissional que ela tinha dificuldade em ter um relacionamento. A nossa vida precisa ser balanceada, essa eu acho que é uma boa palavra. A gente precisa ter tudo equilibrado,
existe tempo para todas as coisas. A doutora Yang, ela queria tanto ser boa e ela tinha até um certo orgulho quanto a isso. Lembro de uma certa vez que a Gray e a Yang estavam conversando. E a Gray fala assim, poxa, na nossa época, né, os residentes eram melhores, eram ótimos, excelentes. Aí a doutora Yang virou para a Gray e falou assim, olha, você era boa, eu era ótima. Ela tinha isso. Ela tinha essa questão com ela, eu preciso ser muito boa e tal, muito parecida com o Derek. Até o ponto dela não conseguir ter um relacionamento. O doutor, que ela queria se casar, ela teve um relacionamento, ele queria um filho, mas ela acabou vendo que a criança ia acabar com os sonhos dela. Mas a criança daria uma alegria ao casal, ao relacionamento. E por fim, ela se separou. Ela escolheu traçar o caminho sozinha, viver a vida sozinha. E viveu uma vida em que o Owen, que era um médico que gostava dela, acabou tendo que fazer outra escolha, porque a Yang, a doutora Yang, escolheu a vida profissional. Cuidado, quando a gente diz um sim para uma coisa, a gente diz não para outra. Às vezes você está dizendo muito sim para o seu trabalho e dizendo não para os seus filhos. Dizendo sim para a igreja, para o seu trabalho na igreja, para os seus compromissos e dizendo não para Deus. Às vezes você está dizendo sim, pode contar comigo para todos os seus amigos, mas diz não para sua esposa. Balancear, ter tudo em equilíbrio. Isso faz a diferença para a gente ter uma vida plena. Agora, e o Dr. Owen? O que gostava da Yang? Será que a gente tem alguma coisa para pensar sobre ele? Oh, se tem. O Dr. Owen, ele foi um cara que foi para a guerra. Imagina ser um médico no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, com as situações precárias que às vezes a gente encontra, né, que a gente vê nos jornais. Imagina ele tentando salvar alguém nessas condições, já é difícil. Agora imagina numa guerra, onde não existe uma maca como essa para simplesmente pegar e ser tratado. Não existe um suporte desse para fazer o exame de sangue. Não existe um lugar limpo, lençóis limpos, onde as bactérias elas não conseguem se proliferar. Imagina um lugar que não tem luva para você poder atender, ou simples ataduras. Tudo é difícil na guerra. Na guerra, para mim, é uma referência de morte. A guerra. E o Dr. Owen, ele foi para lá. Ele estava lá, trabalhando arduamente. Mas e quando ele voltou, muita coisa mudou, principalmente na cabeça dele. O Dr. Owen, ele era um cara muito durão, simplesmente resolvia as coisas ali, ó, a ferro e fogo. Ele era o cara que gostava da doutora Yang. Ele queria ter um filho. É engraçado, né? Porque depois da guerra, ele veio com um desejo gigante de ter um filho, de ser pai. Será que ele não quis isso para ver a vida, porque lá ele só via a morte? Esse é um caso a pensar. Mas ele teve alguns estresses pós-traumáticos. A guerra é bem pesada. E ele acabou tendo alguns pesadelos, transtornos, tudo por causa da guerra. A gente pode pensar na guerra como uma questão de aquilo que é muito pesado para a gente enfrentar sozinho. Um divórcio? Um divórcio é uma guerra. O processo de divórcio é uma guerra. Às vezes o seu processo de divórcio foi uma guerra. Ou o dos seus pais.
E você carrega isso. Embora você tente passar para todo mundo e passar para você mesmo que está tudo bem. Mas você sabe que lá dentro não está tudo bem assim. O Dr. Owen, ele era durão, ele era firme. Era uma maneira dele se defender. Quando a gente tem algumas áreas da vida que a gente passa por esses transtornos, essas explosões, perder alguém, passar fome, ter uma doença, não saber o que fazer, o desespero bate na porta e a gente fica sem direção, fica perdido, fica desesperado. Talvez foi o que aquela mulher, a mulher de Jó, sentiu quando viu que tinha perdido tudo. A gente questiona muito a mulher de Jó por ela ter falado para ele amaldiçoar Deus e morrer. Foi errado a maneira como ela fez. Que maldade falar uma coisa dessa. Jó deu uma lição para ela. Mas vamos pensar um pouquinho. O que aquela mulher não passou? Ela perdeu os filhos, perdeu o marido era como um morto-vivo, ou um vivo morto. Ela perdeu tudo. E tem pessoas que hoje estão perdendo tudo também. Mas o Dr. Owen, ele queria um filho. A esperança de vida de novo. Assim como a gente pode ter a esperança de vida novamente. Você quer ter esperança de novo? Lembre-se, Jesus é a nossa esperança, a esperança da glória. Por mais que seja complicado a gente passar por tudo isso, o trauma foi pesado, mas Ele é a nossa esperança. Ele pode acalmar o mar agitado, Ele pode fazer o vento parar de soprar, Ele para até a terra de girar, como fez com Josué. Ele pode fazer isso com você e na sua vida, nessa situação que você está enfrentando. Precisa de ajuda? Vai em Deus, fala com Ele. Existe essa possibilidade para você. Olha, tem uma frase que diz: ainda há esperança. E tem outra que diz: nem tudo está perdido, porque da cinza pode voltar a ter vida. Lembre-se de quando o próprio livro de Jó fala sobre isso. Uma árvore cortada, seca, as raízes mortas, ela ainda pode voltar à vida apenas do cheiro das águas. Você pode respirar fundo, respirar aquilo que Deus fala com você. E isso vai voltar a ter vida. Porque você vai voltar a ter esperança. E você pode. Você é eficaz. Você é capaz. O Dr. Owen ficou sem a Young. Young perdeu a oportunidade de ter um filho. Seguiu a vida dela como a gente viu na série. O Dr. Owen também seguiu a vida dele. Vamos ver se ele consegue tudo o que ele quer nessa próxima temporada. Oi, tudo bem? Oi, doutor. Tá tudo bem? Mais ou menos. Ah, tá. Se estivesse tudo bem também não estaria aqui, né? Mas vamos lá. Seu nome é? Monique, Tá. Quantos anos você tem, Monique? 21. 21. Tá sozinha? Tô. Você mora onde? Caxias. Vamos botar Rio de Janeiro. Pra você ficar melhor, mais rápido. Monique, eu vi seus exames ali e a gente vai ter que fazer uma medicação, tá bom? Tá. Deixa eu dar um Tem medo de pouquinho. Agulha? Não, essa aqui não dói, não. Isso aqui é rápido. Só um pouquinho. Você vai ver que nem vai doer,
tá? Deixa eu só colocar aqui já da baixa para você. Você vai tomar 10 unidades, tá bom? Você tem preferência de braço? Acho que eu já tô até boa. Já tá boa? Mas é bom tomar, porque ali foi passado, tá bom? A gente só levanta aqui um pouquinho o braço. Isso. Deixa eu aplicar. É uma picadinha só, tá? Beleza. Olha só, Monique. Só que tem que esperar fazer efeito, tá? Como a gente tá com pouco leito, eu vou pedir para você ficar ali na cadeira, tá? Para fazer efeito, porque aí de repente pode aparecer alguém. Mas calma, você tem que levantar devagar, você tá no hospital. Aqui não é maratona. Senta aí um pouquinho. Isso. Tá confortável? Tá bom. Você viu que foi rápido, nem precisou do algodãozinho para secar o sangue. Perfeito. Tem gente que tem medo de agulha, né? Olha, tem gente que foge. Rapaz, eu conheço um camarada, eu tenho um amigo, que ele precisa ir ao médico, tratar de um problema, mas ele não vai porque ele tem medo de tomar uma injeção. Ele corre o risco de ter problemas sérios de saúde. Mas nem isso faz ele procurar o especialista para não tomar uma injeção. Olha, o medo deixa a gente assim, preso, inseguro, perdido. E tem uma personagem na série de Grey's Anatomy chamada April. Uma médica que começou inocente, indefesa, perdidinha, meio... Embora era uma boa médica, sabia o que estava fazendo, era profissional, mas como pessoa, muito insegura. E ela só começa a mudar depois que ela vai para uma experiência de guerra, quando ela é confrontada e precisa assumir uma postura. Porque é essa atitude que faz a diferença. Deus, ele não vai ficar com peninha de você e agir em seu favor. Não. Deus, ele não olha para a gente com peninha, porque ele não nos fez para sentir peninha. Ele nos fez para sermos mais que vencedores. Então ele olha para a gente capaz de vencer as coisas. Ele nos ajuda assim, ele nos levanta, nos sustenta, ele resolve muita coisa para a gente. Aquilo que ele não resolve, ele coloca na nossa mão para a gente resolver. Porém, ele age conosco de acordo com a palavra dele, não por peninha. April foi uma doutora, é uma médica de Grey's Anatomy, que depois de experiências pesadas na guerra, buscou essa postura e mostrou a diferença. Talvez o que você vive hoje é esse período de guerra, como o Owen viveu, como a April viveu. E a April deu uma virada na vida dela. Às vezes a crise, a guerra, o problema, eu não considero que Deus jogou o problema para cima da gente para a gente quebrar a cara e sofrer. Mas o problema está ali. Então eu posso pegar isso e ver como eu sou forte em Deus e dar uma virada, porque nada vai te impedir. Nada pode te segurar. E aí, como é que você tá? Tá melhor? Melhor. Quer outra? Não quero não, tô bem. Tem certeza? Absoluto. Eu preparo outra ali de 10 unidades, dou no outro braço, porque aí você... Tá ótimo já. É? Então tá bom, então pode ir embora. Obrigada. Tchau. Tchau. Acho que tá tudo certinho aqui. Ah, isso aqui é muito usado aqui, porque como chegam muitas pessoas do hospital, a gente precisa imobilizá-las, né? Mobiliza aqui o pescoço, a cabeça, né? O pescoço fica seguro, né? Prende o corpo da pessoa para o braço não cair e mexer na coluna e criar um problema maior. Já basta o trauma que a pessoa viveu num acidente, né? Isso daí já é pra gente uma forma de segurança. Ó, bem estruturado. Engraçado, né? Isso aqui, ó, rígido. Manter a coluna retinha. Uma coisa que era rígida, durona, difícil de lidar em Grey's Anatomy, é um camarada que
todo mundo conhece. Ele acabou ganhando o coração das pessoas, né? Eu considero ele um Shrek do Grey's Anatomy. Alex Karev, lembra dele? O camarada que teve alguns relacionamentos dentro do hospital, que hoje atua na pediatria. Você pode achar assim, nossa, que legal, né? Ele é pediatra, cuida de criança. Mas é bem curioso ele ir diretamente cuidar de criança. Karev foi um camarada que viveu uma infância muito conturbada. A mãe, totalmente largada, um pai violento. Ele precisou ser o próprio defensor. Era difícil para Karev ter relacionamentos, confiar e gostar de alguém, ser cortês, educado, porque as pessoas que deviam ter ensinado e compartilhado com ele o amor, o cuidado, o companheirismo, fez o contrário. Que referência ele teria? Como? Como ele ia conseguir se dar bem com as pessoas do hospital se ele não tinha recebido esse amor, esse cuidado? Às vezes, a gente se depara com pessoas assim, pessoas que não sabem expressar o amor e a gente fala logo, essa pessoa é muito fria, muito assim, muito assado. Mas é importante a gente parar e olhar como é que foi a história dela, como é que foi a vida dela. Será que ela aprendeu isso, recebeu isso? Será que ela não passou por algum trauma na vida? E a gente precisa entender, ajudar, apoiar e fazê-la aprender novamente. Ou aprender pela primeira vez. Karev passou maus bocados, mas encontrou na medicina um caminho de expressar aquilo que ele podia para as pessoas, ajudar. E curioso o fato dele ir para a pediatria. Por quê? Porque a criança dele, no passado, havia sido esquecida. Então ele não permitiu mais, depois de ser adulto, outras crianças serem esquecidas. Bonito isso, né? Será que nós temos aprendido isso com o passar do tempo? Será que nossa vida está tão conturbada e tão prejudicada que a gente foi colocado em uma cadeira de rodas e as pessoas estão levando a gente? Mesmo a gente podendo se levantar e andar, será que a gente não tem se acomodado com essas limitações que nós mesmos nos colocamos? Como isso? Preste atenção. Às vezes, você no seu ministério, na sua igreja, com a sua família, você teve um problema e você não quer mais contato com ninguém. Você não quer mais abrir o seu coração para ninguém. Foi muito decepcionado. E aí você se travou. Simplesmente você está vivendo uma vida que parece ser de pura liberdade e o que, na verdade, é só uma fuga. Você sabe qual é o caminho certo que precisa ser feito, mas é doloroso. Se levantar de uma cadeira também pode gerar dor. Assumir, ter que reconhecer, ter que se desculpar, ter que perdoar. Mas o Karev conseguiu reverter isso e passou a cuidar de crianças com amor. E será que nós não precisamos fazer isso também? Será que nós não podemos fazer como Cristo nos ensina?
deixando as coisas para trás, eis que tudo se fez novo. Inspirando o apóstolo Paulo a escrever esse versículo. Será que não está na hora da gente deixar para trás o que aconteceu no nosso passado e viver o presente rumo ao futuro? Está na hora da gente desistir. Está na hora da gente desistir do nosso orgulho. Desistir daquilo que a gente acha que está certo, mesmo sabendo que está errado. Está na hora da gente desistir dos nossos pensamentos tão egoístas e dizer sim para a vida que Cristo pode nos dar. A escolha é nossa. A escolha é sua. Olha, depois de um dia de trabalho, a gente já fica cansado, né? Por hoje, meu turno aqui acabou. E viver e pensar um pouco nesses personagens, nas histórias deles, reflete muito das nossas histórias, né? Daquilo que a gente vive, do que a gente precisa fazer. E é bom quando nós podemos aprender na palavra o que fazer. Falar sobre Yang, que era focada em trabalho e deixou a vida de lado, e deixou a pessoa que a amava de lado, nos faz pensar, será que eu estou dedicando o meu tempo, a minha vida, para aquilo que é tão importante para mim? Será que eu não estou focando só numa coisa e deixando outras de lado? Fica uma dica aí para pais que trabalham muito para dar uma vida boa para os filhos e esquecem de curtir e viver com os filhos. Ou o Owen, o médico que viveu uma guerra e acabou trazendo os traumas da guerra. A gente precisa trazer da guerra os ensinamentos, aquilo que a gente aprendeu. E o que não foi bom, ou que não ficou bom, deixar para trás. Não compensa carregar o passado. O passado passou. Se pudéssemos aprender com a April, né? E tirar dessas crises que vivemos a força e, como Karev, dar a volta por cima. Sabe o que isso me faz pensar? A Bíblia fala que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você passou em crise na sua vida financeira? Tudo se fez novo. Seu casamento? Tudo se fez novo. Relação sua com seus filhos? Tudo se fez novo. E toda vez que o passado quiser voltar, repita isso. Tudo se fez novo. E assim, você vai repetir a palavra, viver a palavra e ela vai estar viva em você. Esse foi o Se Liga, especial em Grey's Anatomy em 2 partes. Espero que você tenha gostado. Convido você a estar no nosso Instagram, SeLiga_TV. Vai ser um prazer ter você lá também. Gente, espero vocês na próxima semana. Tchau!